Salve meus queridos plantoides, tudo bem com vocês? Programa novo aqui no Fly Channel. O que acontece é o seguinte, todos os meses, semana sim, semana não, hoje, surgem novos plantoides, pessoas, aspirantes ou curiosos interessados no rolê da Urban Jungle. Vamos dizer assim que o termo dá uma englobada, dá uma facilitada aí para que as pessoas entendam que é esse movimento mundial que agora deu uma normatizada, deu uma tranquilizada, de trazer plantas variadas, principalmente as folhagens, diversas folhagens, para dentro de casa, para a sacada, para o jardim, para a varanda e assim por diante, principalmente em espaços mais urbanizados. Muitas pessoas que cultivam plantas há mais tempo e são mais velhas, 40, 50 anos, não são muito afeitas a essa terminologia. Outros dessa geração já acolhem um pouco mais, e acolhem quem? Principalmente uma galera mais jovem aí na faixa dos 30, até mesmo 20 anos, até mesmo 15. Enfim, todo um grupo bastante volumoso de jovens que nasceram já num contexto mais urbano, mais distante de um convívio natural, orgânico, na infância, com o verde. Independentemente da terminologia, esse movimento acontece. A pandemia deu uma grande intensificada, transformou o conceito em moda e agora a gente pode dizer que volta a ser um movimento mais orgânico. Orgânico e bem diminuto se a gente for ver. A gente está falando de um nicho, não é nem segmento se a gente for utilizar os termos corretos, as terminações mercadológicas. A gente está falando então de um nicho. Nicho traduz um aspecto bastante restritivo, fechado, compacto em relação a bilhões de pessoas no planeta. E aí que dentro deste nicho, desse grupo, algumas culturas são naturalmente estabelecidas e de maneira bastante orgânica também, sem propriamente influência do mercado, mas das pessoas, que não deixam de fazer parte de mercado, mas o movimento acaba sendo mais orgânico do que estimulado por publicidade, por exemplo. Eu estou falando basicamente então das nomenclaturas. A galera do rolê não curte muito utilizar termos mais genéricos assim. Então, por exemplo, Imbé, Guaimbé, a gente acaba trocando esses nomes populares que acabam caracterizando às vezes mais de uma espécie, popularmente falando, pelos nomes científicos, pelas IDs, as identificações. É basicamente saber que cada espécie tem um nome próprio, assim como você que tem um nome, às vezes um nome composto e fatalmente seu sobrenome, o que vai te dar um pouco mais de personalização, identidade, ID. Tem uma abelha euglossa passeando aqui dentro de casa. E assim naturalmente quem entra no rolê passa a chamar as espécies pela ID correta. E foi um movimento bastante orgânico, bastante social, esse tipo de situação, esse tipo de contexto que dá característica, que dá formato ao rolê da Urban Jungle. Até então, só os colecionadores de longa data se preocupavam com isso. Era mais nichado ainda. Então a gente pode dizer que o movimento está dando uma certa popularizada, uma amplificada em uma cultura que era mais restrita ainda a colecionadores de plantas. E mesmo assim, nem todos os colecionadores se preocupavam com esse tipo de classificação, mas nós aqui passamos a ter esse tipo de interesse. E aí o que acontece? Você que está começando e semana sim, semana não, me pede aí alguns princípios básicos, eu criei este programa para trazer exatamente isso, o básico do nosso rolê, o básico da Urban Jungle, o básico dessa cultura cujo nome pode variar aí, mas que tem um interesse em poder dar um sentido aí para o seu movimento, tá legal? Então por aqui a gente vai falar sobre família, sobre gênero, sobre espécie. Neste episódio ainda, atendendo a alguns pedidos aí que vêm há meses,
eu vou trazer diferenças básicas entre o Philodendron e entre o Anthurium. O curioso é exatamente isso. Meu rolê começou ao final de 2018 e há quase 4 anos atrás, antes de Jardineiros Urbanos, antes de eu pensar em Fly, eu já tinha interesse em saber o nome certinho das espécies. E isso me levou a fazer pesquisas individuais, internet, conteúdo principalmente em inglês. E aqui eu tento trazer um pouco desse filtro e traduzir para vocês da maneira mais imparcial possível e mais técnica possível. Mais nerd, inclusive. Então, aos nerds, aos geeks, aos plantoides aspirantes aí, é para você que é feito este programa, o básico da Urban Jungle. O tempo foi passando de lá para cá e muitos dos princípios básicos do rolê eu não trago mais nos episódios, porque são 4 anos aqui quase de experiência que vai se acumulando. A gente vai se aprofundando, a gente vai buscando mais o específico, mais o detalhe. É natural eu acabar deixando de lado o que é primordial aí, o que é essencial para você que está começando agora no rolê. Bora então resgatar o básico a partir desse primeiro episódio. Eu queria falar primeiramente então sobre uma categorização básica, vai ser só básico aqui no programa, que vai ser o suficiente aí para você ter uma diretriz, um caminho a seguir. É interessante você entender a diferença entre família, gênero e espécie. As 3 categorias estão relacionadas. São as categorias básicas para que você tenha um sentido aí e consiga entrar no rolê sem ficar perdido. Além dessas gradações, dessas categorias, existem outras. Só que aí com o decorrer do tempo a gente vai trazendo aqui, ou vocês vão notando também em outros episódios que já envolvem temas mais específicos. Trago um gráfico aqui rapidinho para vocês. Família. Família, o próprio nome já diz. A família é aquela categoria que vai abarcar o quê? Os diversos gêneros pertencentes. Primeira escala então é a família, e aí você vai ter a Mariazinha, o Pedrinho e o Joãozinho. Mariazinha, Pedrinho e Joãozinho são os gêneros da família. Família Silva, família Junqueira, família Tavares, a família principal do nosso rolê, ou seja, a família que dá diretriz principal para Urban Jungle mundial. Por enquanto, hoje, atualmente, é a família das Araceae. Esse é o nome da família, então. É como se fosse Junqueira, Tavares, Silva. Família Araceae. Então o disco voador aí do gráfico caracteriza a família. Quais são 3 gêneros conhecidos, bem conhecidos do rolê da Urban Jungle? A gente poderia falar primeiro gênero Philodendron, gênero Anthurium e gênero Monstera. Vamos ficar só nos 3. Nessa família existem aí dezenas de gêneros. A família é bastante grande, não é a mais volumosa do reino vegetal, mas por hora é a mais conhecida do nosso rolê. E debaixo desses gêneros, Philodendron, Anthurium e Monstera, a gente vai ter o que? A espécie, o específico, o que vai determinar com objetividade aquele indivíduo da família pertencente a um gênero. Então no caso do Philodendron, a gente vai ter aí Philodendron gloriosum, por exemplo, que é um desses bonequinhos. A gente vai ter Philodendron melanocryssum, que é um outro bonequinho do gênero Philodendron. A gente vai ter o Philodendron pedatum, o Philodendron squamiferum, o Philodendron ornatum e assim por diante. No gênero Anthurium, a gente pode ter o Anthurium cristallinum, o Anthurium clarinervium, o Anthurium magnificum. E do gênero Monstera, a gente pode ter como espécie aí a Monstera praetermissa, a Monstera deliciosa e a Monstera adansoni, por exemplo.
O ponto de referência mais importante deste episódio é vocês entenderem as diferenças de família, gênero e espécie, e vocês notarem com clareza o que está contido dentro do que. Família é o mais abrangente, depois os gêneros e dentro dos gêneros as espécies variadas. Como eu falei, existem ainda outras categorizações que não cabem aqui no que é básico. O básico vai ser essencialmente a diretriz para você seguir sua jornada no rolê. E aí agora que há meses uma galera plantoide já me pediu para eu apresentar aqui diferenças básicas que determinam um Anthurium de um Philodendron ou um Philodendron de um Anthurium. E o curioso é exatamente isso, como minha jornada já caminhou, é natural a gente conseguir distinguir com uma certa facilidade esses caras, esses dois gêneros no caso. Mas se você é ingressante e tem essa dificuldade de diferenciar um Philodendron de um Anthurium, é para você que serve essa jornada do básico aqui a princípio. E depois, certamente, se você caminhar com a gente aqui no rolê da Urban Jungle, rapidamente você vai ver diferenciações, rapidamente você vai conhecer os outros gêneros, você vai poder notar as intersecções de características que tornam elas bem semelhantes e as características que a tornam bem distintas, tá legal? Vamos falar então da diferença entre Philodendron e Anthurium. Como é que vocês vão reconhecer esses dois gêneros? O que praticamente nenhum pesquisador nega é que a impressão digital que dá a identidade principal para o gênero está na inflorescência. As inflorescências de Anthurium têm um jeito, as inflorescências de um Philodendron têm outro, das Monstera também, das Aglaonema, das Colocasia, das Cercestes, dos Caladium, enfim, tudo isso que eu falei agora são gêneros, estão na mesma linha aí central do gráfico. Só que assim, na grande parte do nosso tempo, principalmente que você está começando, você não vai ter acesso fácil à inflorescência. Inflorescência sazonal, acontece em épocas muito específicas do ano, e aí você já está no rolê, já vê oferta de plantas aí e quer saber diferenciar. Será que só pela estrutura, pela forma de um Philodendron e de um Anthurium é possível dizer o que é o que? Vou contar então um segredinho para vocês. Existe uma característica morfológica da forma, da estética do Anthurium que vai dizer que aquela espécie pode ser o Anthurium em 95% dos casos. Vocês já sabem qual que é essa característica da forma do Anthurium, que em 95% dos casos dizem que aquele gênero é o Anthurium. Essa planta é uma Arace, família, gênero Anthurium, espécie Anthurium forgeti. Essa é a forma mais correta de dizer do latim, certo? Todas as bases, ou a grande parte da base linguística das descrições utilizam o latim. Então vejam só, o Anthurium ele vai ter o que a gente chama aqui genículo. Às vezes não é perceptível a olho nu, mas se você colocar a mão no pecíolo, certo? Pecíolo, lâmina foliar. Essa parte aqui que conecta o pecíolo à lâmina foliar, ele vai ter uma lombada. Ele vai ter um cotovelo. Genículo, traduzindo, é cotovelo. Esse cotovelinho, ele gera uma função o quê? Da folha poder fazer esse movimento aqui, de acordo com a posição do sol. O genículo é como se fosse então uma dobradiça, uma articulação que possibilita que o Anthurium faça exatamente esse movimento com a lâmina foliar. 95% dos Anthurium, talvez até mais do que isso, apresentam o genículo. Philodendron não tem genículo em 95%, 99% dos casos. Sempre vão ter exceções, que eu costumo dizer que são os elos perdidos entre os gêneros, certo?
Então lembrando, Anthurium vai ter essa lombadinha aqui no pecíolo próximo à folha, na parte que conecta a folha. Esse trocinho, essa lombadinha, esse cotovelo se chama genículo. No forget aqui, ele é bem imperceptível a olho nu, vocês nem devem estar notando, mas ao toque é bastante perceptível. Resolvi pegar aqui meu Anthurium coriaceum. A princípio é coriáceo, embora a inflorescência engane um pouco aqui, gere uma certa desconfiança. Mas vejam só, tá vendo aqui essa lombada, ó? Bem evidente? Esse é o genículo, certo? Genículo ocorre em 99% das espécies do gênero Anthurium. Philodendron, em 99% dos casos, não tem genículo. A partir desse reconhecimento, a gente já subentende que possa ser 99% um Anthurium em relação ao Philodendron. Vou trazer agora alguns Philodendron para vocês notarem que eles são ausentes de genículo na sua estrutura. Philodendron melanocryssum, aí ó, notem que ele é lisinho, certo? Super liso. Pelo fato deles não terem essa articulação nessa parte aqui, dificilmente vocês vão notar um Philodendron assim, ó. Ele pode dar uma leve erguida, mas assim, para captar sol, é muito raro, muito difícil, porque é o genículo que dá essa sustentação para os Anthurium. Philodendron gloriosum, veja, liso aqui também, não tem esse cotovelo, ele é liso. Ah, ele é achatado. O fato dele ser achatado é uma outra característica. Mas o que é importante aqui a gente notar que na conexão do pecíolo com a lâmina foliar não tem essa lombada evidente, como eu mostrei para vocês do coriaceum. Philodendron geniculatum. E ele tem essa protuberância, ele tem o cotovelo, o genículo. Pois é, esse é um dos carinhas que é um elo perdido entre um Philodendron e não o Anthurium, uma Rhodospata. Rhodospata é um outro gênero no mesmo patamar de Anthurium, Philodendron, Monstera e etc., e que também apresenta genículo em sua formação. Então o que acontece? Durante muitos anos, os pesquisadores acharam que este Philodendron com genículo, com essa protuberância do pecíolo, na parte que junta, que conecta com a lâmina foliar, fosse uma Rhodospata. Rhodospata é um outro gênero que tem genículo, porém, contudo, todavia, quase não se vê espécies de Rhodospata no nosso rolê. Então, raramente você vai ter que se preocupar com isso. Foque genículo inicialmente em Anthurium. Esse cara é um elo perdido, como eu dizia, entre o Philodendron e a Rhodospata. Por anos, os pesquisadores achavam que fosse uma Rhodospata, até que avistaram e destrincharam uma inflorescência. A inflorescência é o RG definitivo que separa as plantas entre gêneros. Visto e reanalisada essa inflorescência, inflorescência de Philodendron, com características de Philodendron, que às vezes a análise é microscópica, não é só da forma aparente a olho nu. E aí, pronto, esse cara se faz super interessante em termos científicos assim, porque ele tem tudo para ser uma Rhodospata, no formato da folha, nos detalhes, nas nervuras, no desenho, mas ele é um Philodendron. Repetindo então, 99% dos Anthurium tem genículo, Philodendron não tem genículo em 99% dos casos, com raras exceções, que são os elos perdidos, como este Philodendron geniculatum, que tem genículo como as Rhodospata, outro gênero,
Odospata, Anthurium, Philodendron. Porém, a partir de pesquisa detalhada do RG, que é a inflorescência, definiu-se essa planta como pertencente ao gênero Philodendron. Existem outras exceções também, existem outros elos perdidos, contudo, todavia, esse é o elo perdido mais comercializável, mais conhecido do nosso rolê atualmente. Com o primeiro episódio do básico da Urban Jungle, estamos aí. Você que é aspirante, curioso, iniciante do rolê, esse programa é dedicado a você. Existem mais detalhes, existem mais categorias, existem mais especificidades que caracterizam espécie, gênero. Agora, com essas referências básicas que diferenciam Philodendron de Anthurium, você começa a ter um pouquinho mais de clareza para dar seus próximos passos aí na sua jornada plantoide, seja jardineiro, colecionador, afeito à ideia da Urban Jungle ou não, e assim por diante, tá legal? É para quem tá realmente iniciando. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do O Básico da Urban Jungle. Valeu!